Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. O meu nome é Maria Fernanda, sou psicóloga clínica e esse é o podcast Entre Cafés e Terapias. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. O nosso tema é extremamente importante, mas não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a Suza, minha parceira, e aí ela vai se apresentar para você também. Isso aí, Maria. Muito legal, né? Mais um episódio. Hoje é o episódio 10. A gente está completando 10 episódios. Isso é muito legal. Fico muito feliz. É, Não reparem que a minha cachorra quer participar. Vocês estão escutando que ela está latindo, mas tá tudo bem. Faz parte do nosso. Não faz parte da programação, mas faz parte dos inesperados aí. Não vai ser erro de gravação, mas vai ser participação especial. E hoje a gente vai trazer um tema aí que eu acho que a gente até já lançou caixinha de perguntas essa semana, a gente já tentou trazer um pouco da participação de vocês também, né? Que é o sono. E como é que anda aí o sono desse pessoal que nos escuta? É, Você acha que o sono ele tem relação com o seu bem-estar, com saúde mental? Vamos lá, a gente vai trazer muita coisa. Vamos tentar fazer um episódio só sobre esse assunto. Mas acho que vai ser difícil, né, Maria? Com certeza, talvez a gente precise colocar outros para trazer esse assunto de novo. Mas realmente é algo que a gente trabalha muito na terapia, assim, nas sessões, por realmente ser algo de extrema importância. Então, essa queixa ela aparece muito para nós, só que os pacientes nem sempre eles percebem, então, obviamente. Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes eles vêm com sintomas de um humor mais deprimido, ou uma dificuldade de produzir durante aquele dia, um desânimo ou muita ansiedade. E aí, quando a gente começa a questionar sobre o sono e a gente percebe que ele está desregulado e explica para o paciente como isso influencia nesses sintomas, é que ele começa a perceber isso mais ativamente. Mas realmente tem uma relação muito direta entre uma coisa e a outra. E aí vira até um problema, às vezes, a gente conseguir identificar o que que começa o quê. Então, será que eu Uhum. tô triste, ansiosa e por isso que eu não durmo bem? Será que eu tô sobrecarregada, enfim? Ou será que eu estou triste e ansiosa porque não estou dormindo bem? E aí vira quase que um ciclo vicioso entre uma coisa e a outra. É verdade. E eu acho que é uma das coisas que é bem legal até da gente pontuar aqui, da gente trazer, é que nós somos, né? A gente trabalha muito com a mente, né? O nosso trabalho ele é voltado às emoções, né? À mente, mas nós somos biopsicossociais, né? A gente funciona uma coisa interligada à outra, né? A gente não é só emoção, a gente não é só físico, a gente não é só social, a gente é tudo. Então, o quanto que todas essas áreas elas vão influenciar também para o nosso bem-estar. E aí, quando você estava falando, eu estava pensando, porque eu acabei precisando estudar um pouco mais sobre a questão do sono, apesar de ser um tema que aparece muito nos nossos atendimentos, tem termos e tem algumas coisas que às vezes a gente não vai tão a fundo, né? E aí eu fui em busca de alguns especialistas, né? Até encontrei um especialista em neurociência, e uma das coisas que ele trouxe e que me chamou muito a atenção, que a gente tem que prestar atenção, é quantidade e qualidade são coisas diferentes. Às vezes a pessoa diz pra gente assim, nossa, mas eu durmo tanto. E às vezes o dormir tanto pode ser o problema, né? Então, assim, pensando numa pessoa adulta, né, que a gente se torna adulto ali por volta do nosso corpo, né? E a parte física, a partir dos próximos dos 20 anos, pensando numa pessoa a partir dos 20 anos, o ideal é que a gente tenha 7 horas de sono, né? E nessas 7 horas de sono, a gente vai passar por vários estágios do sono. E aí o nosso corpo, apesar de estar ali parado em cima da cama ou no lugar onde a gente estiver dormindo, ele também está em ação. Nossa mente está agindo, né? A gente vai ter períodos de sono mais intenso, períodos de sono menos intenso. A gente acorda durante a noite, mesmo que a gente não lembre que a gente acorda, a gente vai acordando em alguns momentos. E uma das coisas que me chamou a atenção é que essas 7 horas, elas precisam ser 7 horas de sono, né? Então, às vezes a gente conta assim, ah, mas eu fui deitar tal hora e eu acordei tal hora.
Só que se a gente pensar nesses intervalozinhos até dormir, quando a gente está acordando, o ideal é na cama que a gente fique 8 horas, né? Isso uma pessoa adulta. E a gente sabe que nem sempre isso é possível. Só que aí eu acho que a gente precisa pensar em adequar o nosso sono, que acontece à noite, durante o nosso dia, né, Maria? Exato. E a gente conversa bastante sobre isso, a gente estava até falando antes, do quanto dormir bem ele começa exatamente no momento que você acorda e não quando você está indo dormir lá no outro dia, né? Por quê? Porque ali você precisa já começar toda uma rotina naquele teu dia que vai facilitar o teu sono à noite. Então, se você acorda e a partir do momento que você abre o olho, você já está ali na agitação, você acorda muito em cima da hora que você precisa sair de casa, que você tem um compromisso, então você já tá ali correndo de um lado para o outro, nervosa, ansiosa. Ah, eu vou me atrasar. E aí você tem um dia ali que você tá sobrecarregada, sempre correndo de um lado para o outro. E aí chega a noite e aquele ritmo continua. E aí você quer fazer um ritual do sono, que, claro, é super recomendado, mas ele não faz milagre. Então não vai ter aquela meia hora que você vai fazer um ritual de sono e deitar que ele vai funcionar, porque você passou o teu dia inteiro tendo vários hábitos que dificultam o teu sono, não vai ser aquela meia hora que vai facilitar. Então, realmente são vários hábitos que a gente tem que ajustar para poder dormir bem. Eu acho que até a gente depois pode falar um pouco sobre isso, né? Elencar hábitos saudáveis para te ajudar aí na tua prática. Sim, eu acho que isso é bem importante, né? Essa questão do ter uma qualidade durante o dia. E aí eu me lembrei de uma outra coisa que até há pouco tempo, quando eu fui ao médico, eu conversava com ele para entender um pouco assim, porque eu atendo pessoas e conheço pessoas que têm hábitos noturnos, que têm uma vida mais ativa durante a noite, né? E aí fiquei com aquela dúvida assim, tá, mas a gente consegue adaptar a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar dessa forma, sendo produtivo à noite e dormindo durante o dia? Até a resposta do médico naquele momento para mim foi a seguinte: ele disse, consegue, mas a gente não é feito para trabalhar à noite. Existem profissões que a gente sabe que precisam muitas vezes se adequar, né? Quem faz plantão em hospital, quem trabalha às vezes no turno da noite, né? Em produção, a gente sabe sim que existem essas necessidades. Por isso ele me disse assim, é possível sim repor, né, alguns hormônios, né, que a gente produz com a luz solar, mas sempre vai ficar aquele déficitzinho, assim. Então, sim, a gente traz aí até para como algo que comprove cientificamente o ciclo circadiano, né? Que é o nosso ciclo do sono, que é o nosso ciclo do bem-estar, nesse sentido de que horário que é importante dormir? É importante dormir à noite, porque aí o nosso corpo, ao escurecer, começa a produzir a melanina, melatonina, perdão, desculpa, errei o nome do hormônio, né? Mas começa a produzir a melatonina, e aí sim a gente já vai sendo induzido ao relaxamento, o nosso corpo vai sendo induzido da mesma forma que a gente absorve o cortisol com a luz solar, que também acontece durante o dia, principalmente no período da manhã. Então, assim, o quanto que é importante a gente respeitar essas funções, digamos assim, da natureza, né, para o nosso bem-estar. Exato. Então, eu acho que aqui a gente pode entrar assim nessa parte prática, porque já influencia, por exemplo, no ciclo e em como que você vai conseguir dormir. Então, por exemplo, eu elenquei aqui, claro, existem tantas coisas que eu acho que até vai ser muito difícil a gente conseguir lembrar de tudo. Mas no básicozão, assim, daquilo que eu costumo trabalhar com os pacientes, acho que a gente pode comentar. Então, por exemplo, evitar de você dormir durante o dia. E aí aqui eu cito, eu posso botar depois também na descrição do nosso podcast, alguns artigos que eu fui pesquisar sobre isso, porque eu sou uma Uhum. pessoa que gosta de tirar uma soneca após almoço. Me faz muito bem, eu sinto que me dá uma recarregada.
Só que eu costumava dormir um pouco mais, tá? Por exemplo, tinha um dia que eu tinha mais tempo livre, vou dormir uma horinha, depois eu retorno. E aí eu fui pesquisar sobre isso, e aí eu encontrei que o indicado, se você for tirar uma soneca, e aí é até saudável que você faça, que você durma no máximo 20, 30 minutos. Então é só Uhum. aquele soninho leve e depois você acorda e continua. Quando a gente dorme mais tempo do que isso, a gente acaba não conseguindo produzir mais durante o dia da mesma forma, atrapalha o nosso ciclo à noite, e ainda eles estão nesses estudos trabalhando o quanto isso influencia, por exemplo, na demência na vida, né, quando a gente é idoso e Uhum. tudo mais. Então, pode dormir durante o dia? Pode, mas tente manter esses 20, 30 minutos no máximo para não atrapalhar teu sono à noite. Outra coisa também são bebidas estimulantes, né? A cafeína, um energético, um chá verde, coisas que acabam ali movimentando muito e te deixando acordado. Evitar de tomar perto do teu horário de dormir, porque isso, claro, vai estimular. Uhum. Luz do sol é extremamente importante. Então, muitos pacientes trabalham em casa, fazem home office, e aí tem, por exemplo, no escritório um blackout ou algo que tampa a luz solar, e aí usam, claro, iluminação artificial para poder, né, enxergar e ficar claro, porém não tem a luz solar de fato direta. E isso vai influenciar muito, porque o nosso corpo não consegue identificar direito se é noite, dia, se não tem luz solar incidindo Uhum. ali. Então, já levantar de manhã, já abrir a cortina, deixar o sol entrar, para já começar a despertar, entender que é dia. E à noite, quando o sol começar a ir embora, também entender. E aí, até me lembrei isso agora de pessoas que moram em locais, por exemplo, lá nas pontas do planeta, né, em que tem aqueles períodos que fica sol o tempo Muito tempo inteiro escuro. ou Uhum. escuro o tempo inteiro. E quanto ali você vê muitas taxas de pessoas mais deprimidas, que até tem Uhum. relação com a depressão sazonal, que aí tem toda a relação com luz do sol e dias frios e escuros. Então, Escuros. exato. Então, olha só como isso muda tudo, muda muito. Então, como a Uhum. gente tem, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem essa facilidade de ter ciclos muito marcados, o dia, é claro, noite, escuro que a gente possa usar isso a nosso favor. É, e até dentro do Brasil mesmo, né? A gente tem vários lugares onde é, fica dia muito cedo, né? O Nordeste, né? Quando a gente vai passear para o Nordeste e tal, às vezes a gente estranha, porque chega lá, nossa, 4 e pouco da manhã já tem sol, e tem sol, é claro mesmo, né? Então, até como a própria organização dos lugares vai se fazendo de acordo com isso, né? Então, é sim muito importante que a gente entenda que existe uma relação muito próxima do humor com os períodos do dia, né? E eu acho que, vou falar agora por mim, né? O quanto que eu me sinto mais produtiva quando eu estou e quando eu consigo, por exemplo, acordar cedo, né, ter aquela noite de sono naquele período ali que é o período adequado, né, ter tido um dia com hábitos saudáveis anteriormente ali, porque é um ciclo, né, a gente sabe que é um ciclo, então assim, beber pouca cafeína, né, me alimentar bem, fazer atividade física, né, e aí, no dia seguinte ali, acordo bem disposta, saio, vou dar uma caminhada, tenho esse contato com a luz solar, né, com o dia mesmo, parece que todo dia ele começa a fluir de uma forma melhor, né? Então, assim, a própria prática de atividade física, o quanto que isso também é importante que a gente tenha hábitos dentro da nossa rotina, né, saudáveis nesse sentido, assim, de liberar hormônios que são importantes para a gente e de estar em contato com ambientes que são também bons, são positivos para a gente. E quando você estava falando antes, eu estava, até anotei aqui para não esquecer, né, que um dos artigos que eu estava lendo, que era sobre identificar mesmo, assim, quais são as características que a gente tem que começar a prestar atenção durante o nosso dia, que tem relação com uma noite mal dormida, e aí por diante vai acabar virando esse ciclo, né? Então, assim, é, períodos do dia que a gente pode ter sono, que tá tudo bem, que é normal a gente ter sono, né? É importante entender que um sono de manhã,
que aparece não é normal, né? Principalmente quando esse sono ele chega ali por umas 11 horas, se você acordou cedo de manhã, né? Acordou cedo, vamos dizer, umas 7 horas a gente acorda, 6 e pouco, a minha realidade aqui é 6:30. Acordei 6:30, 11 horas, 11 e pouquinho, eu comecei a sentir um sono muito grande, exagerado. Opa, presta atenção, tem alguma coisa errada aí, né? Esse soninho que vem depois do almoço é um sono que a gente entende que é um sono esperado, é um sono que realmente faz parte do nosso processo durante o dia de qualidade, porque a gente almoça, o nosso corpo gasta energia para processar esse alimento, então naquele momento ali realmente a gente vai ter uma queda de atividade, de proatividade, digamos assim. E aí, lá no final do dia também, é normal que a gente tenha de novo mais um período de cansaço, porque já passou o dia todo, né? E aí você realmente dá aquela baixada. Mas ficar atento aos períodos do dia que esse sono aparece. Então, assim, se esse sono ele aparece em momentos que, opa, peraí, não é comum ter sono nesse horário, né? A questão da irritabilidade, né? Ela está muito relacionada, e aí eu vou até trazer dentro do meu universo, né? Essa semana a gente abriu caixinha de pergunta no nosso Instagram e teve uma das respostas que veio de uma mãe, né? Que participava de um dos grupos de mães que eu tinha, e aí ela fala assim: nossa, é muito difícil com um filho pequeno a gente ter uma boa noite de sono. E aí sim, muitas vezes a gente pode relacionar até a irritabilidade durante o dia. Às vezes, nossa, mas o teu filho nem fez nada para te irritar tanto. Mas a gente tá cansada, a gente não dormiu bem à noite. Então, assim, quanto é importante entender todo o dia dessa pessoa, toda a função que está relacionada com esse maternar ali, né? Que ele não tá só ao que os outros veem, ele tá muitas vezes por trás das câmeras ali numa noite mal dormida, né? Num momento em que falta uma rede de apoio em algumas situações, né? Porque aí, como é importante a gente também ter a rede de apoio nesse momento, quando você tem um parceiro, vamos revezar para que hoje você durma melhor, amanhã eu durmo, e aí a gente vai, né? Fazendo esse jogo de cintura, assim. Mas tem muita relação, né? Então, a irritabilidade é um dos sintomas que aparece, né? A própria ansiedade pode estar relacionada. Nossa, mas eu não dou conta, eu preciso dar conta disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. E já começa a se antecipar, já começa a sofrer por essa antecedência, ou a questão dos sintomas depressivos, né? Não fechando o quadro de depressão, mas sintomas depressivos, né? Onde a gente fica mais lento, né? Fica realmente com aquela sensação que parece que está tudo muito difícil de fazer, que está muito difícil de ter um dia, que o dia acabe para você dormir de novo, né? Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa ficar atento. E aí, como a Maria falou, né? Muito cuidado com bebidas estimulantes. Hoje a gente vive uma geração que acha que. Não estou julgando ninguém aqui, porque eu também gosto, né? O meu estimulante é o café, mas tem muita gente que consome os energéticos de forma muito presente dentro do seu dia a dia. E também é outro agravante que a gente tem hoje, né, para prejudicar a qualidade do sono, né? Às vezes já acorda de manhã, a primeira bebida é um energético, né? E durante o dia ainda consome mais vezes, às vezes à noite antes de dormir, vai lá e toma um energético. Vai sim prejudicar, com certeza, né, a qualidade desse sono. Enquanto você estava falando sobre, veio ali, você falou da questão de parto, da criança pequenininha, né, recém-nascidas, como isso mexe ali no sono dessa mulher. E me veio assim, quando eu falo de ritual noturno antes de dormir, eu costumo usar esse exemplo para deixar bem claro, assim. Então, quando se a pessoa é mãe ou quando não é, se ela já presenciou uma criança pequena, geralmente, o que que as mães fazem? Elas começam a fazer um ritual com o neném, né? Então, agora vai o Uhum. banhozinho, aí a luz tá baixa, aí faz uma massagem, aí põe uma musiquinha. É todo um ritual para aquela criança pegar no sono. E aí a gente Sim, cresce, a gente vira adulto, adolescente, enfim, e acha que não precisa mais disso. E a gente precisa. Então, eu sempre incentivo. Vá lá, toma um banho quentinho antes de dormir, né? Separa o teu banho para fazer mais perto do teu horário mesmo de dormir.
pega ali, toma um chá, uma coisa mais tranquila, uma bebida quente, gostosinha, assim, pra te deixar tranquila, deita na sua cama, pega um livro, alguma coisa mais tranquila. E aí, só um adendo, né? Isso me lembrou de uma questão que eu conversei essa semana com um paciente. De quanto mesmo ler pode ser estimulante, então a gente precisa cuidar com o livro que a gente leva para a cama. Então, não vá ler um livro técnico que vai te ficar fazendo pensar muito, não é para estudar Uhum. naquele momento. Evita de ler um livro que está muito intenso, que tem alguma coisa muito intensa acontecendo, porque você vai ficar estimulada ali, vai querer ler mais, vai querer saber o que está acontecendo. Então, na hora de dormir, pega aquele livro chato que está parado, assim, aquele livro meio paradão, mais tranquilo, que é aquele que vai te deixar sonolenta. E aí começa Uhum. ali a criar com você, vai testando, testando e ver se funciona, e se não funcionar, troca, mas testando rituais que você possa usar no fim do teu dia. E claro, respeitando que você precisa, como a gente conversou, ter um dia bom, um dia respeitando tudo que a gente vem falando, para chegar e o ritual noturno funcionar. Mas se você Uhum. fez e utilizar o ritual noturno, muito mais provável que você vai conseguir pegar no sono, né? E aí, como é importante a gente cuidar com as nossas preocupações. Então, tem um psicólogo que é o Robert Lehigh, né? Ali, não sei, eu sempre esqueço como é que pronuncia o nome dele. Mas ele é Uhum. um psicólogo do Canadá, se eu não me engano. E aí ele tem vários livros que eu tenho em casa, porque eu adoro o jeito que ele escreve. Ele tem uma leitura muito fácil, assim, tu consegue compreender muito fácil. E aí eu tava assistindo uma aula dele na minha pós, e aí ele falou isso, e eu pensei, cara, ótimo. Ele disse, separa um momento do teu dia, e aí, claro, evita de fazer muito perto do teu horário de dormir, para você se preocupar. Parece até meio estranho, né? Como assim? Mas você tá lá no meio da tua manhã, fazendo um monte de coisa, trabalhando, e fica aquela preocupação martelando. E aí, quando isso acontece, geralmente a gente já quer resolver. Ah, vou pensar essa preocupação, vou encontrar uma solução para ela, e aí eu me atropelo e fico super ansiosa. Anota a preocupação em algum lugar e separa um momento do teu dia só para fazer isso. Então, hoje às 5 da tarde, eu separei aqui para me preocupar. E aí, eu vou pegar aquelas minhas anotações e vou pensar sobre isso. E aí, claro, ao longo do dia, geralmente essa preocupação já vai diminuindo, porque a vida vai acontecendo. Às vezes essa preocupação já passou, porque era uma preocupação sobre aquele dia em específico. E enfim, por ter esse tempo ali, você vai ser muito mais producente do que você ficar ali um dia inteiro pensando sobre aquilo. E aí isso vai te ajudar na hora de dormir, de você não ficar ali deitado na cama, martelando, ai meu Deus, amanhã tem tal coisa, e se acontecer aquilo, e no futuro, e tal, tal, tal. E aí é claro que vai ser muito mais difícil de você dormir. Ou até pode que você pega no sono, porque você teve um dia cansativo e o teu corpo dá uma desligada, e acorda no meio da noite. E nessa acordada no meio da noite, você volta a se preocupar. Então é importante cuidar também com essa parte mais ansiosa, esse cuidado com as E preocupações, né? como isso é difícil, né? Eu tô aqui Uhum. pensando na minha vida, tá? A gente fala que existem essas técnicas, né? Porque isso é uma técnica, né? Para a gente tentar diminuir a nossa ansiedade, e é difícil, né? E aí até eu estava olhando aqui as minhas anotações que tu falou ali, que a gente organiza uma rotina para uma criança, né? Quando a gente é, tem quando chega um filho, uma família, um bebê, uma família, existe sempre a orientação até por parte do pediatra, né? Da importância de criar uma rotina para esse bebê, para que ele comece a entender as partes do dia e tal. E aí me vem aqueles videozinhos assim, nossa, a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo tudo isso, né? A gente vai crescendo e parece que tudo vai ficando para trás, né? Como outras situações, outros comportamentos humanos a gente esquece quando a gente cresce, mas o quanto que a rotina também a gente vai deixando de tê-la na nossa vida, né? E o quanto que é importante de alguma forma, sim, ter essa rotina na nossa vida. A gente precisa, né, ter uma certa rotina de sono, de alimentação, de atividade física. Aí agora essa de preocupação, que essa eu vou anotar aqui no meu caderninho para tentar ter um período do dia para fazer isso, porque senão realmente a gente se perde, né? A gente às vezes tá ali fazendo alguma outra atividade, e aí você lembra daquilo, nossa, e parece que nem aquela atividade que você estava fazendo você consegue dar conta de terminar, e também não consegue resolver aquele problema que veio ali.
Então, assim, realmente, como a gente precisa se treinar nesse sentido, né? E eu acho que a Maria fala com muita propriedade por conta da abordagem dela, né? Que ela acaba trabalhando muito essa questão também com os pacientes, mas o quanto que é difícil para a gente. Porque a gente tem muitas situações durante o dia que são inesperadas, né? Mas é possível, né? Nem, não porque seja difícil, seja impossível. Então, sim, talvez a gente tenha que tentar organizar essa rotina de uma forma que caiba, inclusive, um momento para a gente se preocupar com os problemas, né? Isso, e aí eu até foi uma das perguntas que eu recebi quando eu abri a caixinha, que era assim, eu consigo pegar no sono fácil, mas depois eu acordo durante a noite. O que que pode ser? E pode ser que seja isso, né? Tanto o fato de você ter uma rotina muito agitada, e aí o pegar no sono pode ser tranquilo, porque você está exausta, então você vai adormecer fácil. Mas depois, quando essa exaustão ela diminui ali no sono, pronto, eu já acordo e eu já estou no mesmo nível de ativação, como se eu estivesse lá no meio do meu dia. E até a gente sente isso fisicamente, sente aquela agitação, aquela vontade de levantar e de fazer as coisas, mas são 2 horas da manhã, então eu não vou fazer isso agora. E aí eu fico ali me debatendo na cama, tanto quanto essa questão das preocupações. Pode ser que eu também esteja ali remoendo situações. E aí, Verdade. a ideia de anotar pode ser utilizada à noite também, no meio da madrugada. Tá bom, vou pegar ali a anotação, vou anotar qual é a minha preocupação e amanhã eu vou pensar sobre isso. Porque o que que a gente tenta fazer e que não funciona? Então, me preocupando e olho e falo assim, não vou pensar sobre isso. Simplesmente assim, não vou pensar sobre isso, vou tentar aqui dormir. E não funciona, não funciona. Porque eu preciso ter aquela sensação de que eu vou resolver aquilo. Então, se eu anoto, eu sei que amanhã eu vou pensar, não vai ficar de lado. O ansioso, ele não consegue simplesmente deixar as coisas acontecerem, né? Então, eu vou anotar, amanhã eu vou resolver, eu vou olhar para essa preocupação, mas agora não é a hora. Então, não significa que eu não vou mais pensar sobre isso, eu só não vou pensar sobre isso neste momento. Então, isso costuma ajudar, né? Eu acho que é até interessante, né, Maria? Você falou das 2 da manhã, né? Eu não sei se é uma impressão, acho que eu escuto muito de muitas pessoas, tanto pacientes quanto amigos, né? Que parece que as coisas, quando a gente acorda de madrugada, elas tomam uma proporção muito maior, né? Porque aí a gente realmente está numa uma fase de relaxamento, o nosso corpo ele está ali naquele momento de relaxamento, e aí quando vem uma preocupação ao acordar, parece que o teu relaxamento sai totalmente de foco, sai totalmente de cena, e aí a preocupação ela toma uma proporção gigantesca naquele momento, né? E parece que ocupa toda a cama, assim, né? Vamos pensar numa situação figurada, assim, né? Mas parece que você só enxerga aquilo. E realmente, né? Às vezes aquele momento não é o melhor momento para pensar no problema, porque você estava relaxando, né? Então, ali o teu corpo ele não está focado nisso ali, todos os teus hormônios, a parte neurológica mesmo, ela tá focada em descansar. E aí ela recebe às vezes uma enxurrada de preocupação e aquilo que era talvez de um tamanho parece ser muito maior, né? E aí acho bem importante isso assim que você falou, é uma dica, né? Acho que é uma dica que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e para nossa rotina. E aí, agora, como eu trouxe, já trouxe uma, né? Mas agora a gente vai também focar em responder as perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha. Então, outra que eu também recebi aqui é: dormir muito é sintoma de alguma coisa? Ou pode ser só um gosto da pessoa? Vamos lá. Existem várias situações que podem acontecer que é extremamente individual, a gente precisaria avaliar. Como que é a vida dessa pessoa, o que está acontecendo além desse dormir muito. Mas sim, ele pode ser um sintoma. Então, pessoas que estão passando por fases de depressão ou sintomas deprimidos, elas costumam dormir mais, isso é normal. Então, pode ser um dos indicativos para aquele psicólogo para olhar e falar: tem alguma coisa que não está muito legal. Eu Uhum. vejo muitos pacientes utilizando o sono como uma fuga. Então, quando as coisas não estão legais, quando eu não estou me sentindo bem, o sono é a minha.
minha válvula de escape, meu mecanismo de defesa. Então, eu durmo, porque eu não estou ali presente, eu não estou sentindo tudo aquilo que eu preciso sentir, né? As emoções não ficam à flor da pele. E aí eu sinto que eu fico melhor quando eu acordo. Claro, porque eu fugi daquilo que estava me incomodando. Então, às vezes, é um mecanismo de defesa também, pode ser isso. E Ou, deixa eu só falar, então, bem rapidinho, um claro. dado aqui, que eu, nas minhas pesquisas sobre sono, eu me surpreendi. Na verdade, eu acho que eu nem me surpreendi, mas eu constatei. É, que quando a gente dorme muito, ou a gente Uhum. dorme mal, né, aí tem essa relação que você falou com a parte, não tô bem, vou dormir para tentar ficar melhor, a gente vai começando a ter perdas de neurônio. E essas perdas dos neurônios, as perdas que acontecem de neurônio, elas vão estar relacionadas automaticamente com demências, né, a partir do momento que a gente chega na fase do envelhecimento, né? Então, assim, o quanto que é importante ao longo da vida a gente realmente estar cuidando dessa nossa casinha aqui, que é o nosso corpo, né? Com esses hábitos e com a busca por uma rotina mais saudável, né? E aí, isso me chamou muito a atenção quando eu li, assim, né? Poxa, como a gente quer chegar nessa fase da nossa vida, né? E como isso também tem relação com o sono, como isso também tem relação com essa parte do nosso dia a dia. Faz sentido. É realmente um dado importante. E aí eu gosto de falar assim, da gente ter equilíbrio. Então, não significa que, eu tô no final de semana, me deu sono à tarde, eu não posso dormir, eu só posso dormir 20 minutos, porque tudo bem se de vez em quando você quiser tirar uma soneca mais longa, dormir mais tempo. A gente também não vai trabalhar com uma rigidez extrema, não é aquele 8 ou 80, dá para viajar pelo Uhum. meio do caminho. Então, sem rigidez, mas se for um hábito diário, aí sim é algo que precisa ser olhado. Precisa prestar atenção, né? Sim, e acho que é muito isso, assim, por isso que a gente fala muito dessa questão da rotina, né? E lógico, né? Tô de férias, tô no final de semana, como você falou, tá tudo bem, né? E acho que até faz parte, né, desses momentos, a gente poder se dar o direito de dormir um pouco mais, né? Mas a rotina, na nossa rotina, sim, a gente precisa prestar bastante atenção. Verdade. E aí, a última pergunta que me mandaram aqui é que essa pessoa, ela acaba, deixa eu ver bem certinho, ela dorme muito pouco em alguns períodos e muito em outros. E aí ela perguntou se isso indica alguma coisa, né? Se é um sintoma, enfim. Então, assim, de novo, eu não te conheço, não sei 100% a tua realidade, mas falando assim, de uma forma extremamente generalista. Então, por favor, procure um profissional para te atender e verificar todo um histórico de vida, tudo além disso que possa estar acontecendo. Mas de uma Uhum. forma muito generalista, isso é algo sim que a gente vai prestar bastante atenção. Então, se tem momentos, e aí, claro, depende também do que para você é dormir pouco. Então, por exemplo, tem pacientes que terão fases que estarão dormindo 4 horas por dia, por exemplo, e vão passar o dia extremamente enérgicos, como se tivessem dormido 10, como se estivessem ótimos. E aí depois passa essa fase e eles dormem 10 horas por dia e continuam cansados. E isso é um dos sintomas, um dos sinais do transtorno bipolar, né? Essas pessoas, elas passam, quando elas estão em hipomania ou mania, que é um desses polos do transtorno bipolar, elas dormem muito pouco e elas têm muita energia. Então, isso fica muito claro até para as pessoas ao redor, do quanto elas estão borbulhando, que elas falam demais, elas querem fazer tudo, elas engajam em vários projetos. É um momento, assim, de boom. E aí, quando chega no polo depressivo, tudo ao contrário. Então, eu durmo muito, eu já não tenho mais energia, eu começo a desistir daqueles projetos que eu tinha. Então, como eu te falei, é extremamente generalista o que eu tô te falando. Então, se é um sintoma nesse quesito que eu te falei, que você dorme muito pouco e sente muita energia, e depois dorme muito e sente pouca energia, é importante sim você procurar um profissional que te avalie de uma forma mais ativa, né? Então, não leva em consideração apenas o que eu te falei, procure alguém que possa te avaliar além desse sintoma, tá? É só um comentário, Uhum. não quero que ninguém saia daqui se diagnosticando, não é esse o desejo.
Mas acho que são coisas que a gente precisa prestar atenção, né? E aí até eu estava olhando aqui, as minhas perguntas acabaram ficando meio que a gente já trouxe, né? As perguntas que surgiram na minha caixinha falavam um pouco sobre o ciclo circadiano, né? A questão da rotina, a questão da maternidade relacionada ali a a questão do sono e da irritabilidade durante o dia, né? Então, assim, até eu vou dar só mais uma focada aqui nessa questão mesmo da maternidade, né? Que eu acho que é bem importante, assim, se mulheres que estão passando por momentos difíceis, né, relacionados ao sono dos filhos, é, estiverem se sentindo realmente mais irritadas durante o dia por não terem dormido bem, é importante tentar observar de que forma que pode uma rede de apoio fazer diferença nesse momento, né? Se existe a possibilidade de um revezamento, se existe... e aí eu acho que também, de novo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não parecer que a gente está dizendo que todo mundo tem uma vida igual, né? A gente sabe que cada pessoa tem as suas condições dentro das suas possibilidades, e tem muitas mulheres que passam por esse momento, inclusive sozinhas, mas que se talvez não estiver dando conta, a partir de uma rede de apoio, de uma reorganização de rotina, né, tente sim procurar auxílio de algum profissional, né, que possa estar te ajudando nesse momento, que possa estar te dando ou o pediatra do seu filho, ou alguém para você mesmo nesse momento. Então, assim, acho que é bem relevante, né, não estar sozinha, né, nesse momento, não passar por isso sozinha, de nenhuma forma, assim. Sempre, e aí vou trazer o que eu trouxe lá no começo, somos biopsicossociais, né? Se o bio não tá bom, tenta achar um equilíbrio no social. Se o psico não tá legal, vamos lá ver o que que a gente pode mudar no bio. E é isso, né? A gente vai tentando ajustar essas partes da nossa vida para que a gente possa se sentir bem, né? Trazer essa sensação de bem-estar. Com certeza, adorei, assim, e eu acho que é até bonito quando a gente consegue fazer o paciente entender isso, porque dá uma sensação de um pouco mais de leveza, porque eu vejo que muitas pessoas vêm com uma culpa muito grande quando falam isso para Uhum. nós. Nossa, eu tô extremamente irritada em casa, e aí às vezes eu brigo com os meus filhos, brigo com meu esposo, minha parceira, enfim, e uma culpa gigante em cima disso. E aí quando a gente começa a investigar, e por exemplo, a pessoa tá com privação de sono, ela sente um alívio quando a gente fala, você não tá dormindo bem há muito tempo. Tá Seria tudo explicado. estranho. Seria estranho se você não estivesse irritada. Faz todo sentido que isso esteja acontecendo. Não é algo, uma culpa sua, é só uma resposta natural do teu corpo. Tá tudo bem. Vamos Uhum. ajustar o teu sono, vamos pensar em possibilidades, mas não carrega isso como se fosse uma questão sua, sabe? Uma culpa. Então, eu acho que quando a gente traz isso, os pacientes encaram com mais leveza também, né? Assim, eu acho que todas as nossas falas são muito importantes. Eu espero que você aí possa ter refletido, pensado mais sobre esse assunto. A gente reforça, reforça e reforça, porque realmente é muito, muito importante. Os meus pacientes sabem que eu sou bem chata com esse tema, porque realmente é assim. E a gente talvez vá trazer esse tema novamente, porque ele realmente acaba passando em outros temas, eles vão puxando, então quem sabe a gente sinta essa necessidade de falar de novo. Mas a gente Uhum. agradece muito a sua presença, espero que se você tiver se identificado muito com alguma questão aqui, que você possa procurar ajuda de um profissional psicólogo, né, alguém que possa te atender, que seja qualificado para isso. E a gente também, na próxima semana, a gente abre de novo uma caixinha para o nosso próximo tema, então fiquem ligados nas nossas redes sociais também. É isso aí, Maria. Acho que a gente vai finalizando por aqui, né? Conseguimos sim dar uma boa pincelada no tema, mas tem muita coisa sobre isso. Acho que é um tema que ele está realmente sendo bem estudado, né? Ele tem muita relação com essa questão do nosso humor. A gente se despede desse episódio por aqui, lembrando a vocês, se esse tema te tocou, né? Se trouxe algum desconforto, se de alguma forma você sente que
ele é presente na sua vida, né? É um tema que te toque de alguma forma. Busque ajuda, não passe por isso sozinha, né? Seja de um profissional da área da psicologia, seja, né, de um psiquiatra, seja às vezes de alguém para conversar. É bem importante não passar por nenhuma dessas situações sozinho. Nosso contato, se você sentir o desejo de falar um pouco mais, arroba @psi_Susan Spring, @psi_Maria Stolfen. A gente está no Instagram, a gente tem as nossas formas de mandar mensagem aqui nas nossas plataformas do podcast também. Fique à vontade, mande mensagem, mande e-mail, chama a gente para conversar. Um beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau, tchau.